E se o propósito da vida não fosse algo para alcançar, mas algo para sentir? Você já parou para pensar se o seu propósito de vida é mesmo aquilo que você imagina? A gente cresce ouvindo que o propósito é chegar lá, conquistar algo grandioso, o sucesso, o reconhecimento, a realização. Mas e se tudo isso for só uma parte da história? E se o verdadeiro sentido da vida não estiver no palco, nem nas grandes conquistas, mas nos pequenos instantes que a gente costuma ignorar? É sobre isso que Soul nos faz refletir. E o que eu vou te mostrar neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua própria jornada. Porque no fim, o que o personagem Joe Gardner descobre talvez diga mais sobre a gente do que imaginamos. Então, antes de começar, já deixa o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões como essa. E comenta aqui embaixo o que vem à sua mente quando ouve a palavra propósito. Eu quero saber o que significa para você. Porque talvez, ao entender a história de Joe, a gente perceba que o propósito nunca foi sobre chegar lá, mas sim sobre viver aqui. E para entender isso, primeiro a gente precisa olhar quem é Joe Gardner. Joe Gardner é um homem movido por uma paixão, o jazz. Desde garoto, ele acreditava que nasceu para isso, para tocar, sentir e viver a música. Mas junto dessa paixão, cresceu também uma ideia perigosa, a de que o propósito da vida dele só existia se ele conseguisse subir naquele palco. E é aqui que começa o problema. Joe ama o que faz, mas vive como se a vida só fosse começar depois da grande apresentação, depois do grande momento. Reconhece esse sentimento? Aquela sensação de que o agora é só uma fase de espera e que a verdadeira vida vai começar quando algo acontecer, quando eu for promovido, quando eu for reconhecido, quando eu finalmente for bom o bastante. É por isso que a gente se identifica tanto com o Joe. Ele representa a gente quando acredita que o sentido da vida é uma linha de chegada e não um caminho. Quando finalmente surge a chance de tocar com a banda que sempre sonhou, o destino faz algo inesperado. Um passo em falso e Joe se vê fora do próprio corpo, diante da pergunta que ele passou a vida evitando. E se eu nunca chegar lá? Nesse momento, o palco desaparece e o que sobra é apenas ele e o vazio. Mas é nesse vazio que Soul nos faz encenar algo essencial. Porque para entender o verdadeiro valor da vida, Joe precisa conhecer alguém que nunca viveu. E se o propósito não for o palco, mas o caminho até ele? E aí entra 22. Uma alminha que vai virar o espelho que Joe, e talvez nós, mais precisávamos. No pré-vida, o lugar onde as almas se preparam para viver, Joe conhece 22, uma alminha que parece completamente diferente dele. 22 não quer viver, não entende o sentido de ir para a Terra e, de certa forma, não vê motivo algum para tentar. Joe, obcecado por encontrar seu propósito, decide ajudá-la a descobrir o dela. Ele quer mostrar o quanto a vida vale a pena, o quanto ter um propósito é importante. Mas há uma ironia aqui. 22, mesmo sem nunca ter vivido, começa a enxergar o que Joe, com toda a sua experiência, nunca viu. Enquanto Joe tenta encenar, é ela quem questiona. Por que você só vive para alcançar algo? E se a vida não for sobre isso? 22 não se importa com sucesso, com destino, com propósito, e é justamente essa ausência de pressa que faz dela o oposto perfeito de Joe. Ela representa a liberdade que a gente perde quando começa a correr demais. O olhar curioso de quem observa o mundo sem precisar provar nada para ninguém. E talvez seja por isso que essa pequena alma desperta algo nele. Joe começa a perceber que a vida não é um checklist. É um mistério que se vive, não um objetivo que se conquista. Porque possivelmente o problema não seja não saber o propósito, mas sim acreditar que ele precisa ser grandioso. E o curioso é que, sem perceber, Joe começa a mudar, porque enquanto tenta ensinar 22 sobre propósito, é ela quem começa a ensiná-lo sobre a vida. Mas o que acontece quando essa troca se inverte de verdade? Quando o mestre se torna o aluno, e o simples ato de viver se torna a maior lição de todas. É isso que acontece quando 22
finalmente pisa na Terra. Quando Joe finalmente volta à Terra, algo dentro dele mudou, mas ele ainda não percebeu completamente. Ele acredita que agora, com seu grande show garantido, tudo fará sentido, que finalmente a vida valerá a pena. Mas há um detalhe que o filme mostra de forma sutil e poderosa. A mudança verdadeira não aconteceu no palco. Ela aconteceu muito antes, dentro dele. É nesse momento que Joe, aquele que acreditava ser o professor, percebe que foi ele quem aprendeu. Porque enquanto tentava ensinar a 22 o que era viver, foi ela quem mostrou que ele havia esquecido, que a vida não está nas grandes vitórias, mas nos pequenos instantes que passam despercebidos. A alminha, que nunca havia vivido, enxergou o mundo com olhos que Joe já não tinha. Enquanto ele buscava o significado da vida no topo do palco, ela o encontrou na simplicidade do existir. E é nesse contraste que Soul nos entrega uma das lições mais bonitas sobre propósito. Nem sempre precisamos conquistar algo para sentir que a vida vale a pena. Às vezes, basta estarmos presentes. Joe acreditava que seu propósito era ser músico, mas o que 22 lhe ensina é que o verdadeiro propósito não é uma meta, é um estado. Viver é o propósito. Respirar, sentir, errar, rir, chorar, perder e recomeçar, tudo isso faz parte do que realmente dá sentido à existência. E essa virada, esse momento de iluminação, é o que torna Joe mais humano. Ele não precisa mais provar nada, não precisa mais correr atrás de uma versão idealizada de si mesmo, porque agora ele entende. E talvez você também precise ouvir isso, que o propósito não é sobre o que você faz, mas como você vive o que faz. E se o propósito não está no destino, mas no caminho? Como podemos viver de forma que cada passo vale a pena? O que significa, de fato, viver plenamente? Talvez o verdadeiro sentido da vida não esteja em descobrir quem somos, mas em sentir o que é estar vivo. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Quando Joe finalmente realiza o seu sonho, tocar com Dorothea Williams, tudo parece perfeito. Ele chega ao topo, vive um momento pelo qual esperou a vida inteira. E mesmo assim, algo falta. É nesse instante que o filme nos faz uma pergunta profunda. E se o propósito que tanto buscamos não estiver no final da jornada, mas no próprio ato de caminhar? Joe acreditava que quando alcançasse o grande momento, tudo faria sentido. Mas a verdade é que ele estava preso a uma ilusão, a de que o propósito é uma conquista, uma medalha, um ponto final. E quando finalmente a alcança, descobre que o vazio continua lá. A busca pelo propósito como algo externo nos coloca em uma corrida sem linha de chegada. Acreditamos que seremos completos quando atingirmos determinado objetivo, o sucesso, o reconhecimento, a estabilidade. Mas quando chegamos lá, o sentido evapora. E então, buscamos o próximo, e o próximo, até percebermos que passamos a vida inteira tentando chegar, mas nunca viver. Joe é o reflexo de muitos de nós, sempre tentando provar algo, acreditando que só será digno quando conquistar o que idealizou. Mas quando ele vê a 22 se maravilhar com o simples, o vento batendo no rosto, o sabor de uma fatia de pizza, o som de um músico de rua, algo nele começa a mudar. Porque ela, que nunca viveu, entende o que ele esqueceu, que o propósito não é sobre fazer algo grandioso, mas sobre sentir o que é estar vivo. E como diz Clarice Lispector, corro perigo como toda pessoa que vive, e a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Ou seja, mesmo que tentemos planejar cada minuto de nossas vidas, sempre estaremos suscetíveis ao inesperado, ao que ocorre fora do plano. O problema do propósito como conquista é que ele nos faz acreditar que a vida é uma escada e que só no topo encontraremos sentido. Mas Soul nos mostra que o verdadeiro propósito está nos degraus, está em olhar para o lado, respirar fundo e perceber que o simples ato de existir já é, por si só, algo extraordinário. E talvez esse seja o ponto que mais nos desafie hoje, numa era em que todos parecem correr para provar seu valor. Mas se o sentido não está em chegar,
Então, onde, afinal, ele se esconde? E é aqui que o filme nos entrega a maior revelação de todas. O propósito não é algo que encontramos, é algo que vivemos. Agora que entendemos que o propósito não é um ponto de chegada, mas sim uma forma de viver, surge a pergunta: como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Aqui estão 3 práticas que podem transformar a forma como você percebe a vida, inspiradas pelo que Joe e 22 nos mostram. Micropresença. Escolha um momento do seu dia, um café, uma caminhada, até o banho, e esteja totalmente presente. Observe os sons, os cheiros, as sensações. Não é apenas sobre prestar atenção, mas sentir de verdade. Assim como o 22 se encantou com o simples, o vento, o sabor de uma pizza, nós também podemos redescobrir a magia do cotidiano. Inventário de pequenas alegrias. Toda semana, anote 3 momentos que trouxeram prazer ou encantamento. Pode ser um encontro, uma música, um cheiro ou até um silêncio. Ao fazer isso, você treina seu cérebro a perceber o valor nos detalhes e não apenas nas grandes conquistas. Essa prática ajuda a redefinir o que significa viver com propósito, mostrando que a vida se encontra nos instantes e não em troféus. Experimento de curiosidade. Tente algo novo por 30 dias, não para ser bom nisso, não para impressionar ninguém, mas para redescobrir o prazer de aprender e se surpreender. Assim como o 22 se maravilhou com tudo pela primeira vez, podemos lembrar que cada experiência é uma oportunidade de sentir que a vida é rica e cheia de sentido. E aqui vai uma dica de leitura. O livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, de Greg McKeown, complementa perfeitamente essas práticas. Ele nos ensina a focar no que realmente importa, eliminar o excesso e direcionar nossa energia para experiências que nos trazem significado. É sobre viver de forma intencional, e não apenas sobreviver à correria do dia a dia, exatamente o que Soul nos inspira a fazer. É uma leitura explicativa e fluida, que com certeza pode somar na sua forma de ver a vida. Vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado. E aqui vai um desafio para você. Qual é um pequeno momento do seu dia que, se você prestar atenção, pode se tornar extraordinário? Comente aqui embaixo, eu quero ver suas experiências. Porque entender o propósito é apenas o começo. A prática de viver plenamente é o que transforma o aprendizado em realidade. Ao longo da jornada de Joe Gardner e da Alminha 22, aprendemos algo fundamental. O propósito não é uma meta que se conquista. Não está em aplausos, troféus ou contas bancárias. Ele está dentro de você. Se existir um propósito, ele deve estar ligado ao eu, ao que realmente somos, ao que sentimos, ao que escolhemos viver a cada instante. Porque cada vida é única e o sentido da sua existência pertence somente a você. Viver plenamente significa reconhecer e valorizar cada momento, sentir e perceber o extraordinário no simples. Significa estar presente, cultivar curiosidade, atenção e amor pelo que somos, e não pelo que temos ou alcançamos. Então, eu te convido a refletir. Qual é a sua faísca? O que faz você se sentir vivo agora, neste exato momento? Comente aqui embaixo, eu quero ver sua percepção do que realmente importa. E lembre-se, o propósito é pessoal, íntimo, exclusivo. Não busque fora, não espere que ele venha com conquistas passageiras. Ele já existe dentro de você, na maneira como você vê, sente e vive cada instante da sua vida. O propósito não é um destino, é o modo como você escolhe viver.